As perguntas se multiplicam em todo o Brasil. As crianças foram encontradas? Estão vivas? Há criminosos presos? A ansiedade tomou conta das famílias, da comunidade e de quem acompanha esse caso desde o primeiro dia. Mas antes de qualquer resposta direta, é preciso compreender o que realmente está acontecendo em Bacabal neste exato momento, porque a situação entrou em uma fase completamente diferente e profundamente perturbadora. O 7º dia de buscas amanheceu com uma informação que fez o clima mudar instantaneamente. Um odor forte, muito forte, foi sentido próximo a um lago dentro da área de buscas. Não era um cheiro comum. Não era algo facilmente ignorável. O tenente-coronel Marcos Bittencourt precisou vir a público e admitir algo que ninguém queria ouvir. Com cautela, mas sem negar a gravidade, ele declarou que não era possível descartar que o pior pudesse ter acontecido. A tentativa de manter a calma foi evidente. Ele mencionou a possibilidade de animais mortos, comuns em regiões de mata onde há caça ilegal. Mas o silêncio que se seguiu às suas palavras disse mais do que qualquer explicação técnica. Todos sabiam o que aquele odor poderia significar, especialmente diante de 2 crianças desaparecidas há 7 dias naquela mesma região. E então veio a revelação mais devastadora até agora. Wanderson Cauã, o menino de 8 anos encontrado com vida após 4 dias perdido na mata, finalmente conseguiu relatar aos pais e à psicóloga o que aconteceu. Depois de dias de acompanhamento médico e psicológico, ele falou, e o que disse fez com que todas as atenções se voltassem para o lago. Segundo Wanderson, as 3 crianças caminharam juntas pela mata até chegarem a um lago. Foi ali que ficaram. Ele contou que deixou Agatha Isabelle e Alan Michael próximos à água e decidiu sair sozinho para procurar ajuda. Caminhou por dias até ser encontrado por um carroceiro. E agora, exatamente próximo a esse lago citado por ele, surge um odor forte que ninguém consegue ignorar. A gravidade dessa informação é difícil de descrever. Wanderson deixou as crianças no lago. Há um odor no lago. As buscas duram 7 dias. As equipes ainda não encontraram Agatha e Alan. As peças começam a se encaixar de uma forma que paralisa quem acompanha o caso. Enquanto essa informação circulava e as famílias entravam em pânico absoluto, outra decisão mostrava o quanto a situação escalou. O Exército Brasileiro chegou à região. 26 militares do Batalhão de Infantaria de Selva foram enviados, junto com 15 policiais do Batalhão Ambiental, além de equipamentos especializados e técnicas militares de varredura em áreas hostis. Isso não é um reforço comum, isso é tratar o caso como crise. Isso é admitir que todos os recursos possíveis estão sendo mobilizados. E a pergunta que ninguém quer fazer em voz alta começa a surgir. Essas forças estão sendo acionadas para resgatar crianças vivas ou para recuperar corpos? Com a fala de Wanderson, pela primeira vez a investigação passa a ter uma cronologia mais clara. As 3 crianças seguiram juntas, chegaram ao lago, permaneceram ali. Wanderson, sendo o mais velho, decidiu procurar ajuda. Mas isso levanta uma pergunta que tortura todos os envolvidos. Por que ele deixou os primos para trás? Por que Agatha e Alan não foram com ele? Estavam feridas? Exaustas demais para caminhar? Com medo de sair dali? Ou existe algo que Wanderson ainda não consegue explicar? Algo que viu, algo que percebeu, algo que o impediu de levá-las junto? E o odor, esse é o ponto que arrepia até os mais experientes. O tenente-coronel tentou ser técnico, mencionou animais abatidos, decomposição comum em áreas de mata, mas todos sabem o que um odor forte próximo a um lago pode indicar quando há crianças desaparecidas há 7 dias. As equipes agora se preparam para uma varredura minuciosa da área. Especialistas serão enviados, cada centímetro será investigado. Mas uma pergunta ecoa entre os socorristas. Se as crianças estavam ali desde o início, como helicópteros, drones, câmeras térmicas e cães farejadores não detectaram nada durante todos esses dias? Essa dúvida abre espaço para novas inquietações. Wanderson, no início, havia dito que as crianças estariam mais à frente, na mata. Agora, afirma que as deixou no lago.
Teria ele estado desorientado no primeiro relato, ou só agora, com o corpo e a mente mais estáveis, conseguiu se lembrar com clareza? Ou existem contradições que ainda precisam ser cuidadosamente analisadas? Outro detalhe reforça a complexidade do caso. Durante as buscas, roupas e um chinelo pertencentes a Wanderson foram encontrados. Ficou claro que ele retirou a roupa propositalmente, deixando rastros. Se ele fez isso conscientemente, surge outra pergunta inevitável. Agatha e Alan também deixaram rastros? Existem mais roupas espalhadas pela mata que ainda não foram localizadas? Enquanto isso, uma prisão gerou confusão e especulação. Um homem foi detido na região, companheiro da avó das crianças. Na casa dele, foram encontradas roupas com manchas de sangue e 3 cruzes. 3 cruzes, 3 crianças desaparecidas. A coincidência é perturbadora. Entretanto, a polícia afirmou que a prisão se refere a uma denúncia anterior de envolvimento inadequado com o menor feita dias antes do desaparecimento e descartou ligação direta com o caso. A rapidez com que essa ligação foi descartada levanta questionamentos. Como ignorar completamente elementos tão simbólicos e próximos no tempo? A resposta oficial é que tudo está sendo investigado, mas o desconforto permanece. Wanderson segue internado. O estado de saúde é estável, o prognóstico é favorável, mas o processo de comunicação é lento e delicado. Ele é autista. Isso exige abordagem especializada, paciência e cuidado extremo. Ele carrega um trauma profundo. Sobreviveu a dias de fome, sede e medo. Agora, carrega também o peso de ser a única pessoa que sabe exatamente onde deixou os primos. E esse peso é cruel demais para uma criança. A partir do momento em que a informação sobre o odor próximo ao lago veio a público, a atmosfera em Bacabal mudou completamente. O que antes era tensão, agora se transformou em apreensão absoluta. As equipes de resgate, acostumadas a lidar com cenários extremos, passaram a trabalhar com um cuidado ainda maior, conscientes de que estavam diante de um possível desfecho trágico. O lago citado por Wanderson passou a ser tratado como ponto crítico da operação. Especialistas foram acionados, mergulhadores, equipes ambientais e agentes treinados para a atuação em áreas alagadas começaram a preparar uma varredura completa, não apenas na água, mas em todo o entorno. Margens, vegetação próxima, trilhas improvisadas e pontos de difícil acesso passaram a ser examinados centímetro por centímetro. A grande pergunta permanecia sem resposta. Se as crianças estavam ali, desde o início, como helicópteros, drones, câmeras térmicas e cães farejadores não detectaram nada durante todos esses dias? Essa dúvida abre espaço para novas inquietações. Wanderson, no início, havia dito que as crianças estariam mais à frente, na mata. Agora, afirma que as deixou no lago. Teria ele estado desorientado no primeiro relato, ou só agora, com o corpo e a mente mais estáveis, conseguiu se lembrar com clareza? Ou existem contradições que ainda precisam ser cuidadosamente analisadas? Outro detalhe reforça a complexidade do caso. Durante as buscas, roupas e um chinelo pertencentes a Wanderson foram encontrados. Ficou claro que ele retirou a roupa propositalmente, deixando rastros. Se ele fez isso conscientemente, surge outra pergunta inevitável. Agatha e Alan também deixaram rastros? Existem mais roupas espalhadas pela mata que ainda não foram localizadas? Enquanto isso, uma prisão gerou confusão e especulação. Um homem foi detido na região, companheiro da avó das crianças. Na casa dele, foram encontradas roupas com manchas de sangue e 3 cruzes. 3 cruzes, 3 crianças desaparecidas. A coincidência é perturbadora. Entretanto, a polícia afirmou que a prisão se refere a uma denúncia anterior de envolvimento inadequado com o menor feita dias antes do desaparecimento e descartou ligação direta com o caso. A rapidez com que essa ligação foi descartada levanta questionamentos. Como ignorar completamente elementos tão simbólicos e próximos no tempo? A resposta oficial é que tudo está sendo investigado, mas o desconforto permanece. Wanderson segue internado. O estado de saúde é estável, o prognóstico é favorável, mas o processo de comunicação é lento e delicado. Ele é autista. Isso exige abordagem especializada, paciência e cuidado extremo. Ele carrega um trauma profundo. Sobreviveu a dias de fome, sede e medo. Agora, carrega também o peso de ser a única pessoa que sabe exatamente onde deixou os primos.
e esse peso é cruel demais para uma criança. A partir do momento em que a informação sobre o odor próximo ao lago veio a público, a atmosfera em Bacabal mudou completamente. O que antes era tensão, agora se transformou em apreensão absoluta. As equipes de resgate, acostumadas a lidar com cenários extremos, passaram a trabalhar com um cuidado ainda maior, conscientes de que estavam diante de um possível desfecho trágico. O lago citado por Wanderson passou a ser tratado como ponto crítico da operação. Especialistas foram acionados, mergulhadores, equipes ambientais e agentes treinados para a atuação em áreas alagadas começaram a preparar uma varredura completa, não apenas na água, mas em todo o entorno. Margens, vegetação próxima, trilhas improvisadas e pontos de difícil acesso passaram a ser examinados centímetro por centímetro. A grande pergunta permanecia sem resposta. Se as crianças estavam ali, desde o início, como helicópteros, drones, câmeras térmicas e cães farejadores não detectaram nada durante todos esses dias? Essa dúvida abre espaço